bem? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, na nossa aula, nós vamos tratar sobre números decimais e operação com números decimais. Para ser mais específica para vocês, nós vamos trabalhar aqui a multiplicação e divisão de números decimais e alguns exemplos de situações problemas, certo? Mas o que seriam esses números decimais, essa notação decimal? Esses números na forma decimal é uma outra maneira de nós representarmos os números fracionários. Esses números decimais, eles têm uma utilização mais ampla e mais comum do que as frações. Nós utilizamos mais ele no nosso dia a dia porque a sua grafia ela é mais simples, certo? E também os cálculos são mais fáceis de utilizarmos no nosso dia a dia. Como foi, tia, que surgiu esses números decimais? Por que nós utilizamos? Então, durante muito tempo, os números decimais eles foram empregados apenas para cálculos astronômicos, em virtude da sua precisão proporcionada. Mas, depois de um tempo, esses números simplificaram muito os cálculos e passaram a ser usados também com mais ênfase após a criação do sistema métrico decimal. Como nós sabemos, nós já utilizamos os números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, mas entre esses algarismos existem outros valores, que são os números decimais. 1,1 ou 1 inteiro e 1 décimo, 1,2, 1,3 e assim por diante, certo? A gente pode perceber essa representação se nós observarmos uma régua, onde nós temos os valores inteiros, que aqui no caso são os centímetros, e temos os valores intermediários, que são os milímetros, certo? Assim como também o nosso sistema monetário, o real, os centavos e assim por diante. Eles são chamados de números inteiros. Aqui nós temos alguns exemplos desses números decimais. 4 inteiros e 9 décimos, 9 inteiros e 9 décimos, 0,1 ou 1 décimo, certo? Que vocês também veem muito nas avaliações de vocês e em tantos outros lugares, certo? Então, aqui nós temos apenas alguns exemplos. Mas como é que eu sei, tia? Como é a leitura desses números decimais? Vamos entender um pouco melhor. Bem, o sistema de numeração decimal, assim, cada algarismo, tanto da parte inteira ou da parte decimal, ele vai ocupar uma posição, uma ordem, certo? E tem também a sua denominação. Aqui, nesse tom de rosa, vocês podem ver que nós temos as ordens dos números inteiros, que nós já conhecemos, unidade, dezena, centena e assim por diante. Essa parte aqui corresponde à parte inteira dos números. E para cá nós temos a ordem dos números decimais, que corresponde aos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos e assim por diante. A vírgula, ela faz a divisão da parte inteira da parte decimal. Quando nós vamos fazer a leitura desses números, nós lemos a parte inteira, normalmente, e a parte decimal nós lemos de acordo com a quantidade de casas decimais que houver. Por exemplo, quando houver uma casa decimal após a vírgula, então nós sabemos que uma casa decimal após a vírgula está se referindo aos décimos. Então, 5 inteiros e 2 décimos, certo? Sempre fazendo referência à última casa decimal, a última ordem apresentada. Os centésimos, quando houver 2 casas decimais após a vírgula, 3 casas decimais após a vírgula, milésimos e assim por diante, certo? Vejamos aqui alguns exemplos neste quadro. Aqui nós temos um inteiro, que corresponde a uma unidade, vocês vejam aqui que ele está na parte inteira, vírgula, como eu falei para vocês, que faz a divisão entre a parte inteira e a parte decimal, e 65 centésimos, ou o outro exemplo, que nós temos um inteiro e 5 décimos, certo? Aqui nós temos a parte inteira e a parte decimal. Aqui nós podemos escrever, nós temos duas escritas desse número por extenso, um inteiro e 65 centésimos e um inteiro e 6 décimos, certo?
A multiplicação com decimais. Como é que nós resolvemos situações, problemas que envolvam multiplicação com números decimais? Quando nós temos a multiplicação com números decimais por 10, 100 ou 1000 ou qualquer outra potência de 10, a vírgula ela vai andar uma casa decimal para a direita, certo? Então, preste atenção que essa vírgula, quando for na multiplicação, ela vai andar para a direita, de acordo com a quantidade de números de zero do multiplicador. Se eu estiver multiplicando por 10, no caso, vai andar uma casa para a direita. Se eu estiver multiplicando por 100, no caso, eu vou andar duas casas decimais para a direita, certo? E assim por diante. Isso é uma regra prática para se resolver, tá certo? Eu também posso resolver de outras maneiras, mas esse deslocamento da vírgula a gente chama de regra prática. Aqui eu tenho alguns exemplos do deslocamento dessa vírgula, nessa regra prática. Eu tenho 350 e 33 centésimos, 350 inteiros e 33 centésimos vezes 10. Que no caso aqui, como eu estou multiplicando por 10, uma casa decimal, essa vírgula vai andar uma casa decimal para a direita. Por isso, ó, uma casa decimal para a direita, temos 3.503 inteiros e 3 décimos. E assim por diante, certo? Lembrando que na multiplicação, a vírgula vai deslocar para a direita de acordo com a quantidade de números de zeros no multiplicador. Aqui nós temos uma situação problema de multiplicação de números decimais com outros valores. Vejam o seguinte exemplo. Sabrina, do 5º ano, comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Bem, nós sabemos que cada chocolate custou R$ 1,75, então nós vamos utilizar o algoritmo da multiplicação para determinar o valor da compra de Sabrina. Nós efetuamos o cálculo do algoritmo normalmente com uma multiplicação normal de número inteiro. A gente coloca o 4, que vai ser o meu multiplicador, vou multiplicar por 1,75 e vou realizar essa multiplicação normalmente, certo? 4 vezes 5, que vai ser 20, coloco o 0, elevo o 2 para a próxima ordem. 4 vezes 7, que vai ser igual a 28, com 2, que veio aqui para cima, 30, então eu coloco 0 e elevo 3. 4 vezes 1, 4, com 3, que veio aqui mais para cima, eu somo, vai ser igual a 7. Então, agora, como é que eu faço para posicionar essa vírgula? Eu vou contar a quantidade de casas decimais aqui, ó. Uma casa decimal, duas casas decimais. Então, o meu resultado, ele também vai ter duas casas decimais e eu vou posicionar a vírgula. Então, 4 vezes 1,75 é igual a R$ 7, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo de carne estava custando R$ 7,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Nós vamos resolver da mesma forma, tá certo? Através do algoritmo da multiplicação. Armamos o cálculo aqui normalmente, 1,5 vezes 7,85, e vou multiplicar primeiro o 5 pelo valor total e depois o 1, assim como nós realizamos a multiplicação de números inteiros. 5 vezes 5, 25, coloco o 5 e elevo 2. 5 vezes 8, 40, com 2, que veio aqui para a próxima ordem, 42, certo? 5 vezes 7, 35, com mais 4, 39, certo? Então, multiplicamos o 5. Agora, nós vamos multiplicar o 1. Como eu estou multiplicando outra ordem, então a primeira casa aqui fica em branco, eu coloco 0, tá certo? E eu vou multiplicar agora o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. Lembrando sempre de colocar número
abaixo de número, certo? Algarismo aqui abaixo de algarismo, respeitando cada ordem. E agora, eu vou somar. 5, não tenho com quem somar, 5. 5 com mais 2, 7. 9 com mais 8, 17. Elevo 1. 3 com mais 1, 4. Com mais 7, 11. Aí agora, tia, como é que eu posiciono essa vírgula? Porque aí tem 3 casas decimais nesse resultado. Porque quando a gente tem a quantidade de casas decimais nos dois números são diferentes, a gente soma. Como assim? Aqui eu tenho uma casa decimal após a vírgula. E aqui eu tenho 2. Então, eu vou somar essa quantidade de ordens de casas decimais. 2 com mais uma, 3. Então, a minha vírgula eu vou posicionar ela 3 casas decimais. Então, eu conto 1, 2, 3. 3 casas decimais, coloquei minha vírgula. Então, o resultado da compra de Dona Maria é de R$11. Temos o resultado de 11,775. Divisão com números decimais. E agora, como é que a gente resolve uma divisão com números decimais? É do mesmo jeito que a multiplicação é a divisão, certo? Qualquer potência de 10. Só que em vez de a gente deslocar a vírgula para a direita, nós vamos deslocar agora para a esquerda, para cada zero do divisor, certo? Seguimos a mesma ordem, só que em vez de ser para a direita, será para a esquerda. Aqui nós temos alguns exemplos, tá certo? De deslocamento da vírgula de acordo com a posição, ó. 5,55 dividido por 10. Então, aqui eu tenho uma casa decimal. Então, lembra o que tia disse que ela vai andar para a esquerda, então ela vai andar para cá, ó, para a esquerda. Então, essa vírgula vem para cá, ó. A vírgula que estava aqui, ela vai andar uma casa decimal, vai vir para cá, e nós vamos acrescentar com 0, porque nós estamos com um número menor do que o inteiro. Aqui nós temos somente a parte decimal, tá certo? Então, quando eu faço essa divisão, eu vou ter esse valor, porque aqui a regra prática, como eu falei para vocês, a gente faz somente o deslocamento da vírgula, tá bom? Um exemplo de uma situação problema. Luan, do 5º ano, adora música, toca vários instrumentos e seu sonho é comprar uma bateria que custa R$ 1.535,20. Ele quer comprar em 10 parcelas iguais. Qual será o preço da parcela? Bem, a gente pode resolver isso de duas formas. A primeira é deslocando a vírgula para a esquerda, como eu falei para vocês, certo? Nesse caso aqui, ó, o valor da bateria seria R$ 1.535,20. Então, como eu sei que na minha regra prática eu posso deslocar essa vírgula aqui, como eu estou dividindo por 10, eu vou deslocar uma casa decimal para a esquerda. Então, essa vírgula que estava aqui, andar uma casa decimal para a esquerda, ela vem para cá. Então, o custo da parcela será de R$ 153,52, certo? Então, uma maneira de se resolver a divisão de números decimais é fazendo esse deslocamento da vírgula para a esquerda, de acordo com a quantidade de casas decimais. Se fosse por 100, seria 2 casas decimais, por 1.000, 3 e assim por diante. A segunda forma é realmente através do algoritmo da divisão, assim como nós realizamos a divisão com números inteiros. Nós igualamos as casas decimais, eliminamos as vírgulas e realizamos o cálculo do algoritmo da divisão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos exercitar um pouquinho, vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Vamos treinar aqui nossos conhecimentos e logo mais nós nos vemos, certo? Até mais e um bom dia para vocês.